Conta um Conto apresenta de Marcelo Fávaro, A Encruzilhada das Almas, terceira temporada. Abalo sísmico e homem morto na Gruta do Ouro. O que anda acontecendo na montanha? Encruzilhada das Almas, 23 de maio de 2018, Diário da Montanha. Novamente a terra tremeu durante a última noite de terça-feira em Encruzilhada das Almas. Já é o terceiro abalo registrado nos últimos 5 meses. Por volta das 22 horas e 30 minutos, um forte estrondo foi ouvido e sentido pelos moradores do município. E alguns bairros adjacentes ficaram sem energia por pelo menos 2 horas. Móveis e objetos cerâmicos se quebraram diante do movimento atípico da terra. Um antigo casebre colonial, próximo ao bairro de Carme, desabou com um movimento que, segundo o professor adverbiano Eustáquio, teve o epicentro próximo ao conjunto de criptas milenares, justamente o local do crime hediondo que ocorrera na mesma noite. Mais um corpo foi encontrado pelos bombeiros na Gruta do Ouro, complexo de cavernas integrantes do Parque Nacional das Almas, região protegida pelo Estado e Federação. O complexo natural já foi administrado pelas corporações Perrot de 1972 a 2012, quando a empresa quase chegou ao embargo por conta do rompimento da barragem das Almas. Incidente ambiental que soterrou o Vale do Esquecimento, um importante ponto turístico da cultura local. As corporações Perrot encerraram as atividades e a região passou a ser protegida pelo Instituto Chico Mendes. Dentro do complexo montanhoso ainda funciona o circuito de quedas d'água da cidade. Começando pela Cachoeira do Vilão, passando pela Queda de Luna, o Véu de Noiva, a Cachoeira do Homem da Meia-Noite, figura lendária que teria vivido nas imediações por mais de 150 anos. Entretanto, o conjunto de grutas onde encontraram o corpo do homem, o terceiro em menos de um ano, não faz parte da rota turística, pela dificuldade de acesso e distância da sede do município, cerca de 35 quilômetros, sem qualquer trilha ou estrada. Apesar de não ter sido possível o reconhecimento da vítima até o fechamento dessa edição, por conta do estado severo de violência que o corpo sofreu, o delegado responsável pela investigação, Dr. Erasmo Boaventura, acredita se tratar de Silvério Pereira Brito, 35 anos, morador do bairro de São Tereso e ex-funcionário das corporações Perrot. O corpo foi encaminhado para o necrotério da cidade, localizado no Castelo Von Pin, onde o Dr. Gabriel Montes, legista, está examinando o que restou da vítima. O seu desaparecimento foi relatado há 3 dias pela família. Silvério permanecia desempregado desde o encerramento das operações da gigante mineradora, há 6 anos, e frequentemente dizia à esposa, conforme ela mesma relatou à nossa equipe de reportagem, que voltaria à Gruta Esquecida para encontrar o famoso tesouro perdido do coronel Emiliano Ponciato, patrono da cidade. A família Ponciato não quis comentar o caso. Antes de Silvério, mais 2 pessoas foram encontradas na mesma caverna, em condições no mínimo estranhas. Todas as vítimas foram resgatadas completamente nuas e decapitadas, e suas cabeças ainda não foram encontradas pela polícia, tampouco as roupas. A violência impressa nos corpos desafiam até mesmo os investigadores mais experientes, advindos de grandes cidades como Juiz de Fora e Governador Valadares. Os estranhos casos da Gruta do Ouro intrigam as autoridades, que ainda nesta data não conseguiram apontar um único suspeito. Ainda nesta sexta-feira, o Dr. Boaventura dará uma coletiva comentando o caso. Reportagem de Lédio Ferreira. Olha só, Mariana. A família Ponciato não quis comentar o caso. Como se aquele paulistano metido a jornalista tivesse perguntado a nossa opinião sobre o assunto. Emiliano João Ponciato forçava a vista sobre o jornal, que permanecia aberto em cima de sua centenária mesa de peroba rosa. A voz do velho artesão vinha do ateliê. Talvez ele tenha perguntado para sua irmã, Juliana. Mariana estava entretida, tirando o pó de um belo oratório, ornado ricamente, com detalhes verdes e dourados. E você jura que não está preocupado com os tremores? Qual o quê?
Juliana não atende a ninguém. Sequer ouve quando eu chego no casarão. Vive nas nuvens cuidando dos seus girassóis. A Juliana tá ficando caduca. Não fala assim da sua irmã, respondeu Mariana da pequena loja, contígua à oficina de Emiliano, uma sala ao fundo do ateliê, de onde o velho resmungava o dia todo. A Juliana tá melhor do que você, Emi. Emiliano sorriu. Aos 68 anos, mantinha o vigor de um homem de 50 e poucos. Seus braços, no lido com a madeira, eram fortes, e as pernas o acompanhavam diariamente pelas ladeiras da cidade. Olhou por cima dos óculos. Mariana continuava linda. Sua idade no documento contava com 66, mas os dois sabiam bem que a conta não era verdadeira. Entretanto, após mais de 40 anos juntos, o que tinha ocorrido antes, de fato tinha ficado num passado tão distante que pouco falavam sobre ele. Mariana devolveu o sorriso, fazendo com que o espanador de pó ficasse na sua frente, escondendo o seu rosto. Quanto tempo ainda teria ao seu lado? O que Deus teria preparado para os dois depois de uma vida tão abundante de sentimentos adversos? Eu vou acender o fogão para já ir ganhando brasa, disse o marido caminhando vagarosamente até os fundos da antiga construção colonial. Emiliano. Oi, Flor. Acha que esses tremores têm ligação com os assassinatos? Isso. Eu não sei, amor meu. Eu não sei. Alguns poucos turistas desciam e tornavam a subir a ladeira de São Tereso. Paravam nas lojinhas de artesanato, compravam miçangas, malhas, chapéus e pedras da montanha. Ao todo, descendo o logradouro, havia umas 20 pequenas lojas, incensos, camisetas com o nome da cidade, pequenos restaurantes e até estúdios de tatuagem dividiam as atenções dos visitantes, que sorriam muito e gastavam pouco. As pessoas não têm mais religião, reclamou Emiliano lá do quintal, onde reinava o fogão a lenha vermelho, local onde ele passava as tardes e tardes ociosas, esquentando a água para o café, fazendo polenta ou assando o pão de queijo para dividir com sua amada. Eles acham os oratórios bonitos, mas não compram, não temem mais a Deus. Não é falta de fé, amor, é falta de dinheiro mesmo. Um oratório lindo como esse não pode ser vendido por menos do que R$1.000. Olha esses detalhes. Pode passar 500 anos que eu não canso de olhar. Mas o povo não pode dar todo esse dinheiro numa peça de madeira. Minha querida, eu por mim nem vendi essas peças. Porque R$1.000 não pagam nem o meu trabalho. Quanto mais o amor que eu dispenso a cada oratório. Você poderia fazer peças menores, Emi. Eu não vou diminuir a qualidade do meu trabalho, Mariana. Não é isso que eu estou dizendo, meu amor. Você é tão inteligente, não coloca palavras na minha boca. E não foi isso que você disse? Para eu diminuir a qualidade da minha obra? Ai, Emiliano, quando você está azedo, não tem Cristo que te alegre. Eu não vou ficar me explicando, você não é nenhum velho gagá. Eu só não quero continuar dependendo do dinheiro dela. Emiliano sabia muito bem que sua esposa tinha razão. E quando dizia ela, um sentimento de preocupação tomava conta dos dois. Era a última semana do casal junto. Pelo menos naquele inverno. Dentro de poucos dias, ela estaria de volta. E Mariana deveria ir, como fizera nos últimos 215 anos. Encruzilhada das Almas amanhecia chuvosa quando, enfim, Mariana passou pela cozinha do velho casarão dos Ponciatos, erguido tantos anos antes pelo coronel Emiliano I, com a ajuda de Guaraci, pai de Célia, a tímida menina que um dia viria se tornar a primeira professora da montanha e, posteriormente, líder da resistência encruzilhense na guerra pela independência do município. O casarão fora levantado de frente para a pedra do navio, ponto zero da pequena cidade,
onde ao lado residia a primeira capela, que décadas depois deu lugar à igreja matriz. O primeiro Emiliano, quase mortalmente ferido num duelo com o arauto por Mariana, subira a montanha em busca de esquecimento. Perdera a luta e quase a vida. O pobre homem mal conseguia descer do cavalo sem se estatelar no chão, e por ali ficou, debaixo da pedra que parecia uma enorme carena de navio. A chuva caiu, e embora a dor quase lhe cegasse a vista, conseguiu enxergar uma estrutura metálica descer por entre os raios e trovões. Era a alma, que viria lhe dar uma missão: erigir naquele fim do mundo sem fim uma cidade, e que, por todos os santos do mundo, esse povo iria prosperar e ser feliz, envelhecendo calmamente enquanto observavam aqueles magníficos pôres do sol. Emiliano ergueu uma cidade, conforme o viajante temporal lhe ordenou. Passou a vida a pensar em seu amor maior, Mariana, e morreu velho e solitário, ainda velando o quadro com a imagem pintada de sua amada. Ninguém soube o que ocorrera à moça, que sumira também de sua cidade natal. Alguns a viam em Pouso Azul, Mata Cruzeiro e até Cruz Verde, mas os relatos eram desencontrados e difíceis de acreditar, porque, por mais que a viam, não podia simplesmente ser ela, pois a moça das descrições simplesmente era a Mariana dos 20 anos, da beleza esplêndida, do sorriso inocente. Ela não envelhecia. Os anos passaram e um garoto do clã Ponciato fez a desobediência de mexer nas coisas do seu trisavô Emiliano. Era um pequeno quarto aos fundos do velho casarão, que abrigara durante tanto tempo as gerações de Ponciatos. O menino, batizado Emiliano João, em homenagem ao fundador de Encruzilhada das Almas, ficou preso nesse cubículo por conta de uma brincadeira de um amigo de infância, o enorme Leopoldo Cátria, o Léo. E lá dentro ele pôde ver, no interior de um velho oratório, o quadro com o busto de Mariana. Linda como nunca vira, estivera olhando para a obra por uns bons anos, até ganhar a vida adulta, quando enfim arrumou um noivado com a filha dos Cátria, Maria Belina. Foi na data de seu casamento, momento diluvial, como muitos momentos decisivos na história daquela cidade, que chegou Mariana, ou Luna, como preferir. Vertida em aberração, a pobre moça, que era impedida de envelhecer, invadiu a igreja adornada para espalhar pânico entre os convidados. O padre precisou de cuidados médicos e a noiva simplesmente enlouqueceu ao ver o seu casamento ser cancelado pela besta fera, pelo monstro, pela Luna. Emiliano ficou muito intrigado com a surpreendente semelhança da moça vertida em fera com a pintura dependurada em seu quarto no casarão. Estivera sondando a recuperação da abominável durante alguns meses e depois, quando ela enfim voltou a ser Mariana, finalmente pôde conhecer o grande amor de sua vida. Casaram-se sob os protestos violentos da antiga noiva Maria Belina. Tiveram um filho, Rodrigo Ponciato, sequestrado na hora do nascimento pelo monstruoso arauto de Meia, o ser das trevas que jurava trazer a menina Mariana de volta ao convívio de sua mãe, Meia, a divindade das baixezas. Mariana passou a vida toda procurando o filho subtraído pelo capacho de Meia. Nunca o encontrou. Emiliano sempre esteve ao seu lado, apoiando-a, mesmo quando lhe faltavam forças. E os dois envelheceram, como as pedras da montanha. E nessa incrível façanha, a de Mariana poder envelhecer, só foi concedida após levarem os ossos de Emiliano I para a terra natal da garota, quebrando assim o encanto lançado por Arauto.
O café tá quente ainda. Tá no bule amarelo, no fogão a lenha. Juliana dizia enquanto cortava galhos mortos da sua plantação de girassóis. Emiliano tá bonzinho? Como as velhas manias, suspirou Mariana. Agora deu para discutir com o jornal. Emiliano tá ficando gagá. Sorriu a irmã sem tirar os olhos dos girassóis. Você tem passado muito tempo aqui fora, comadre. O vento pode te fazer mal. Tem certeza que tá tudo bem? Mariana aparentava preocupação com a cunhada. Pode pegar friagem, ficar gripada. Ora, Mariana, você diz como se eu tivesse 80 anos. Sequer cheguei aos 60, esqueceu? Bem, quer dizer, não que ser velha seja ruim, eu não quis dizer... Deixa disso, Juliana. Vem comigo tomar um café. A grande varanda que dava para a plantação, do lado oposto da casa, que fazia frente com a praça principal da cidade, ainda tinha ares interioranos, pelo menos no fundo da casa, quando ainda se podia ver o vasto horizonte da montanha abaixo. Mantinham ainda o hábito de acender o fogão a lenha da varanda toda manhã para ferver a água do café. Naquela casa onde, em épocas passadas, vivera mais de 10 pessoas, hoje somente abrigava a jovem senhora Juliana Ponciato, em sua quase completa solidão. Cadê os meninos? Suspirou Mariana olhando para o céu que continuava molhado. Ah, você sabe? Os filhos são pro mundo. Eles deveriam te visitar mais. Ah, coitados. O Luciano vive cheio de trabalho em Belo Horizonte. O Hélio não costuma viajar, tem medo. Fica lá intocado na casa dele em Cruzede. E a Maria Flor, acho que nunca vai ficar velha como a pobre mãe. Ela não sabe o que é ser mãe. De fato, comadre. Aquela menina precisa de um bom choque de realidade. Mariana completou sua caneca pela segunda vez antes de voltar à cadeira de balanço ao lado de Juliana. E quando a Luna volta? Na sexta. As coisas ficaram esquisitas da última vez. O Emiliano me falou. Eu tô tentando me entender com ela por cartas, mas... Você sabe, é difícil travar um diálogo que dura 3 meses para ser respondido. Ah, comigo ela não fala há anos. É uma mulher difícil. Eu não quero mais que ela maltrate o Emiliano. Ele ainda a ama. Tenta uma conciliação, mas ela anda cada vez mais difícil. Você acredita, Juliana, que a gente descobriu que ela tentou entrar na justiça para se separar legalmente de mim? De mim? Uai, como assim? É isso, Juliana. Ela quer ser reconhecida como uma pessoa independente, com nome próprio, com conta bancária, e quer viver em outra cidade. Ah, mas isso não dá não? Porque vocês dividem o mesmo corpo? Como é que ia dar certo? Eu não sei, comadre. Mas desconfiamos que ela tenha escondido muito dinheiro, da época em que advogou no caso Perrault. Talvez ela ache que somos um peso na sua vida. Mas que bobagem, suspirou a senhora. Vocês cuidaram da Luna durante todos esses anos. Emiliano ensinou ela a falar, a ler, escrever, deu dignidade para ela, amou aquela ingrata, e agora que ele está velho, ela tenta se livrar dele. Por mim, ela poderia morar no Japão se quisesse, se não me levasse grudada a ela no inconsciente. Você se lembra, não é? Ano passado ela simplesmente deixou o prazo dela acabar e quando eu acordei não sabia onde estava. Ela me abandonou num quarto de hotel, completamente desconhecido, em Santiago, no Chile. Ela me abandonou no Chile, Juliana. Sem dinheiro, sem documentos. Precisou o Emiliano fazer uma dívida para que eu conseguisse pegar o avião. E mesmo assim não deu certo, porque a Luna simplesmente mandou as malas dela de volta com os meus documentos. E aí, o Emiliano ficou tão nervoso que pegou a antiga caminhonete da Monique, atravessou todo o sul do Brasil, as planícies argentinas, a Cordilheira dos Andes, ainda quebrou o carro no meio das montanhas. Ele quase morreu de frio lá em cima, mas foi até a capital do Chile me buscar. Agora você imagina, o que aquela bruxa disse quando voltou? Que me esqueceu lá. Dá para acreditar nisso? Ela usou os 3 meses dela e me largou em outro país. A aluna estudou tanto. Foi a melhor aluna de direito em Mato Cruzeiro. Será que ela não aprendeu nada, não?
Não tem um mínimo de humanidade? Você acredita que tem anos que ela não pronuncia o nome do Rodrigo? Para ela sequer existe o filho que o arauto levou. E não tem uma noite que eu não rezei pelo meu menino. Hoje já deve ser um homem feito. Mas quem é que vai saber onde que ele está? Mas pode deixar, minha querida. Eu vou ficar de olho para ela não maltratar o Emiliano, não, viu? Ela tá pensando o quê? Só porque se deu bem na vida com aqueles livros publicados, com a carreira magnífica de advogada, como ela mesma gosta de falar, pode desmerecer vocês que cuidaram dela? Emiliano cansou de limpar as paredes de fezes que ela lambuzava e passava a mão toda melecada. Se não fosse meu irmão, ela ainda estava comendo na tigela no chão, que nem um cachorro. A aluna estudou, fez mestrado, doutorado, conheceu o mundo, fala 5 línguas, só não aprendeu a amar. Mas, senhor, são 3 pessoas mortas em menos de um ano naquela caverna, fora o terremoto. Foi só um tremor, Lete, respondeu Pedro Caramujo, passando a lupa pelo jornal, procurando erros gramaticais. Você é muito impressionável. Não é possível que um mistério como esse não tenha tamanha relevância numa cidade tão pequena como essa. Lede Ferreira espalmava as 2 mãos sobre a mesa de mogno envelhecida. Parece que ninguém dá a mínima para esses crimes. Lede, isso é encruzilhada, rapaz. Pedro Caramujo, editor-chefe do Diário da Montanha, observava seu relógio de pulso na dúvida sobre seu funcionamento correto. Será que já é hora do almoço? Seu Caramujo, essas pessoas perderam a vida, o senhor não se compadece? Se não chegar logo a hora do almoço, quem é que vai perder a vida sou eu, seu Lede Ferreira. O senhor não fez faculdade de jornalismo, seu Pedro? Olha esse diploma na parede. Universidade Federal de Mata Cruzeiro. Não é qualquer coisa. Lá eles devem ter te ensinado que um mistério deve ser investigado como todo o nosso faro jornalístico. A gente deve isso para o povo. É para isso que a gente está aqui, não é? O jornalista Lede Ferreira andava de um lado para o outro fazendo o seu all-star amarelo promover um ruído incômodo ao rubicundo diretor do jornal. Apesar do friozinho que subia as ladeiras da pequena cidade, o senhor Pedro Caramujo suava dentro de sua camisa listrada marrom. Tentava se manter entre a parede e a mesa, pois parecia aos que o vissem que estava entalado naquele cubículo que era sua sala. E escuta, rapaz, quando lhe dei esse emprego aqui na redação, você foi muito bem informado sobre nossas condições. Olha, veja a Carmen, coitada. Mal tem lápis e borracha para fazer o esboço da sua sessão de tirinhas. Desculpe, senhor, mas eu considero que esses crimes hediondos são muito mais importantes que as tirinhas e charges. Leandro. É Lede, senhor. Que seja. A verdade é essa. A gente está falido. Veja o estado dessa sala. Precisa de uma reforma que não veio desde os anos 80. Olha esse piso. Você anda de um lado para o outro e parece que a sala vai cair. Então o que eu devo fazer? Continuo escrevendo o horóscopo e a sessão de obituário? Quem diria que um rapaz como você de 50 anos... É 48, senhor. Eu tenho 48. Que seja, parece 52. Como eu ia dizendo, quem diria que você iria substituir a dona Valquíria tão bem nessa sessão de horóscopo? Que Deus a tenha, dona Valquíria. Mas olha, o povo adora a sua sessão de horóscopo. Senhor, eu tenho anseios profissionais. Eu não consigo dormir direito sabendo que tem uma coisa naquelas cavernas. E que essa coisa está arrancando cabeça das pessoas. Não é possível que o senhor não se sinta impressionado com isso? Rapaz, nós estamos em encruzilhada das almas. Essa cidade subiu no mapa por 20 anos e reapareceu como se tivesse ido dar uma mijada no poste e voltado. Já ouviu falar do mistério das almas sombrias? Do túmulo que chora? Da peste da dança? Do ataque dos guizus? Você acha mesmo que um tremorzinho de terras vai assustar esse povo? Mas isso não vem ao caso? Engano seu, vem muito ao caso. Isso é encruzilhada, menino. Tudo aqui é mistério e segredo.
Se quiser continuar a cobrir esses casos, fica à vontade. Eu só não posso destacar mais dinheiro nesse assunto. Você viu quantos exemplares do nosso matutino vendeu ontem? 48 exemplares. 48. Como é que acha que a gente vai conseguir pagar todos os salários? A gráfica, os fornecedores, vendendo 48 jornal por dia. Eu já falei para o senhor, temos que investir no diário online. Nosso jornal tem que ir para a internet, seu caramujo. Led Ferreira tentava tirar uma mancha de café da sua camiseta do Iron Maiden. Garoto, se o povo não compra nem o jornal de verdade, vai comprar o de mentira. Olha pela janela. O que você está vendo? Deixa eu ver. Um bando de crianças brincando na praça. E velhos. Basicamente, velhos jogando dominó. Pois são os velhos que compram o jornal. E veja só, você acha que eles levarão tablets para a praça? Acha que o nosso público vai pagar para olhar numa telinha? Veja, Leandro. É LED. Que seja. Veja. A cada mês morre um desses velhos de velhice. E assim é um diário da montanha menos comprado. Se você quer ajudar, peça para esses velhos pararem de morrer. Podíamos investir em um novo layout. Sei lá, atrair um público mais jovem, buscar novas mídias, seu caramujo. E não estamos na cidade grande, rapaz. Vai escrever logo o horóscopo. E eu preciso disso para depois do almoço. E faz um bonito para o signo de Áries. É o signo da minha esposa, Deus me livre e guarde. Ela acredita em cada idiotice que você põe lá. E se você colocar que ela vai ter um dia bom, ela vai ter um dia bom. E ela tendo um dia bom, eu terei um dia bom. Vai trabalhar! Após o anoitecer, Encruzilhada das Almas naturalmente ia tomando o seu curso centenário de solidão. Se nos fins de semana a pequena cidade experimentava fama, com bares agitados, restaurantes cheios e lojinhas de artesanato por toda a ladeira de São Tereso, bastava o sol baixar no domingo à tarde para que uma legião de turistas desembocasse pelo lado sul da cidade, tomando os mais diversos rumos de casa. E a encruzilhada ficava silenciosa a ponto de se ouvir apenas o canto dos pássaros e as crianças brincando na Praça da Matriz. Finalmente a Cidade das Almas podia dormir cedo, se entregar ao esquecimento. Quem chegasse numa terça-feira à tarde se surpreenderia com a tranquilidade do local. Era perfeitamente possível subir ao Farol do Mirante, um ponto turístico localizado na parte mais alta do município, e passar horas sozinho, observando o vasto horizonte lá de cima, sem ninguém o incomodar. Bem diferente de um típico sábado vespertino, quando uma quantidade enorme de viajantes dos mais variados estilos se encontrava na base do grande farol para observar o pôr do sol. Era o momento em que fumavam, em que tocavam os seus violões e entregavam ao Deus Sol seus sonhos e desejos. Era a hora de fecharem os olhos e simplesmente sentir a brisa eternamente fria que vinha subindo a montanha para despejar de forma doce sua luxada revigorante. Descendo pela viela das lajes, indo em direção ao centrinho, era possível se deparar com uma casinha simples, ao bom estilo colonial, com janelas em madeiras nobres e centenárias, muitas coloridas, abertas direto para as calçadas de pedra alta. Algumas pousadas mantinham suas plaquetas de "temos vagas" na porta. Camisetas e chapéus de palha expostos, cães e crianças seguindo suas vidas em um eterno subir e descer por aquelas pedras. Continuando a descida, pela direita se via a delegacia, normalmente com um sujeito muito velho sentado à porta. Era o perspicaz investigador aposentado, Senhor Durval Barreira Grande. O octogenário mantinha seu costume, sendo o fim de semana ou não, de sentar-se à beira da escadinha que dava para a entrada do prédio da lei para ler seus livros. Gostava em especial dos shakespearianos. Ficava ali, apertando a vista sobre os óculos, mascando sua dentadura e sorrindo para o livro. Quando aparecia alguma ocorrência, geralmente briga entre forasteiros bêbados, o velho gostava de ser consultado.
Após a delegacia, um muro branco acompanhava os curiosos até a matriz. Era o cemitério municipal. Quem caminhasse pela rua somente via as cruzes mais altas, indicando a posição social do defunto, o quanto ele estava mais próximo de Deus. Na Praça Matriz, ainda acompanhando quem descesse do farol, podíamos ver os correios na pequena portinhola, seguida de um balcão de carvalho. Depois um enorme galpão fechado, onde outrora funcionara o Mercado Cátria, mas que agora permanecia encerrado desde a morte de seu patriarca, o senhor Cipriano Cátria. Seu filho Leopoldo já não era mais visto há alguns anos, desde a morte de sua esposa Monique Ponciato, vitimada por queda de cavalo em sua propriedade, fora do Centro Velho, e a que restou, Maria Belina Cátria, a viúva, também já não se via. Mas todos sabiam que ela estava ali, no velho casarão, sozinha, sem luz elétrica, sem luxos que sua herança poderia prover, sem nada que não fossem 2 velas que os pedestres podiam distinguir atrás do vitrô fechado eternamente. Dizem que ela já foi uma bela moça quando jovem, alertou o delegado Jerônimo Pinto, do outro lado da rua, ao olhar para o velho casarão. Bela e má. Tentou assassinar a dona Mariana no dia do casamento dela. Foi o que o meu pai disse. Ele só não foi presa porque a noiva não quis prestar queixa. Mas a dona viúva Cátria não deixou de ser má, não. O Venâncio, o carcereiro que é mais velho, disse que o pai dela fez de tudo para a moça enjuizar. Mas a dona Belina era bicha ruim mesmo. Nem o vampirão lá do seu Draco conseguiu dar um jeito nela. O seu Draco, lembra dele, seu Durval? O que morreu lá no castelo? Se lembro. Saiu até no jornal de BH, respondeu o velho, surpreendendo a todos que o consideravam dormindo. Eu estava nesse dia do castelo, quando a viúva Cátria, ainda uma menina, tentou enfiar a faca na noiva do Ponciato. E isso tem mais de 40 anos, meu filho. É como se tivesse sido hoje. Deu dó do pai da moça, o seu Cipriano. Eles não sabiam onde enfiar a cara de tanta vergonha. Ainda entre o velho galpão dos Cátria e a estradinha à esquerda que ia dar a rota das cachoeiras na bifurcação à esquerda também, funciona a barbearia do Osório Mafra, um velho Mafra, 102 anos, no mesmo estabelecimento há 90, mantinha seu salãozinho exatamente igual à época do seu pai. Aprendera a profissão aos 12 anos, em 1904. Certo dia, um forasteiro, tendo a barba sendo feita pelo centenário, observou. Mas não teria como o senhor ter nascido em 1892 e ter apenas 100 anos em 2012, porque as contas não batem. O senhor só pode estar mentindo. Para vocês que um dia possam, por qualquer motivo, passar por Encruzilhada das Almas e por outra grande coincidência venha se sentar na sua campanile de ferro fundido do século XIX, por gentileza e amor à sua vida, não chame o barbeiro de mentiroso. Todos conhecem o temperamento do velho Mafra, cuja fama de esquentadinho se fazia valer. Ninguém duvidava do que diziam as velhas línguas sobre o homem. Somente se surpreenderam de sua velha garrucha funcionar depois de tantos anos. Ao delegado Jerônimo Pinto, o filho octogenário do barbeiro alegou: Mas meu pai é um velho. Meu pai é velho. Na certa ele devia estar limpando a arma. E a mesma se desequilibrou da sua mão caindo no chão, disparando por acidente. Então o seu Mafra não pode mais trabalhar na barbearia, seu Antônio? Não com a mão fraca desse jeito? Veja, o senhor mesmo, que é filho dele, já está à beira de usar andadores. Meu pai garante que não vai mais ocorrer esse tipo de acidente, proclamou o filho com a voz tenra. Ora, seu Antônio, as vozes falam. Todo mundo sabe que seu pai tentou matar o forasteiro. E se eu fosse levar a lei ao cabo, o velho Mafra estaria preso. O quê? Estaria preso?
O senhor conhece muito bem o seu Mafra, meu velho pai. Se ele quisesse de fato matar o homem, ele já estaria apodrecendo no cemitério dos homens pobres de Deus. Meu pai nunca errou um tiro e está garantindo que nunca voltará a errar. Não teve jeito. O delegado estava irredutível. Decretou o embargo do estabelecimento de número 52 da Praça Matriz. O problema, e o agente da lei não estava preparado para isso, é que não havia outro barbeiro na região. Até havia no final da ladeira de São Terezo um rapaz vindo de Mata Cruzeiro, que abrira um moderno estabelecimento com um daqueles rolos girando com as cores branca, vermelha e azul. O lugar era perfumado, com TVs de plasma e luminárias imitando marcas de cerveja, além de jogos eletrônicos. Isso mesmo, jogos eletrônicos. Numa barbearia. Os homens de Encruzilhada das Almas não aceitaram a novidade e preferiram adotar a barba comprida a usar a moderna alternativa. O imbróglio continuou até que o prefeito, o doutor Sérgio Bocanegra, decretou em documento oficial o perdão municipal ao barbeiro, que estava por se acabar de tanta tristeza. E assim fez, por meio de uma celebração em praça pública, onde ele passou a navalha de volta ao velho, pessoalmente, num evento que reuniu todos os moradores, uma atividade festiva transformando a barbearia Mafra num patrimônio cultural da cidade. O forasteiro está bem, só perdeu um olho, mas vai viver. Do outro lado da rua, de frente para a Matriz, primeiro se vê um prédio mais novo com 2 andares. Lá funciona a prefeitura. Como já dito, é comandada por Sérgio Bocanegra, um homem taciturno, de família reservada, vinda de Pouso Azul há pelo menos 30 anos. Ao lado e bem de frente à igreja Nossa Senhora das Almas, resiste o velho e imponente casarão dos Ponciatos, que muito já abrigou dezenas de moradores da tradicional família precursora, mas que agora vive à poeira, abrigando sua única moradora, a velha Juliana Ponciato, entregue aos seus girassóis. Mais uma ladeira desce sentido a estação de trem Senador Severino Ponciato, e atravessando encontramos o Hotel Esplendor, que do Esplendor restou apenas o nome, grande construção que difere do restante da arquitetura da praça, por ser moderna para os ditames dos fins do século XIX, toda em mármore branco, construída no auge do ouro de Encruzilhada, por descoberta das jazidas pelo jovem Pierre Perrault. A verdade é que todo mundo odeia essa construção porque ela é um elefante branco. Ela destoa de todo o charme colonial da cidade, aquele charme de cidade pequena, e realmente um elefante branco em mármore. Ao lado do decadente hotel, encontra-se a Escola Municipal Célia Ponciato, professora e capitã atuante na guerra pela emancipação do município. Ao seu lado e na esquina com a ladeira de São Terezo, quase eclipsado completamente pela pedra do navio, fica a sede do Diário da Montanha, que agora se desdobrava para se manter com a edição final de Pedro Caramujo. Mas voltando, descendo à esquerda na barbearia Mafra, como quem sai da cidade, há uma bifurcação, logo no começo. Mantendo à esquerda, já subindo uma estradinha de terra por trás do casarão dos Cátria, logo se inicia a trilha das cachoeiras. A primeira é do Bandido, a mais visitada pelos turistas, porque dá para ir a pé, e agora mantida pela Fundação Teranista, dissidente dos tumanistas. Seguindo o rio acima, ainda temos a Cachoeira Véu de Noiva, a Queda de Luna, e bem para o norte a Cachoeira do Lobisomem, onde, segundo fontes mais antigas, fora abatido um exemplar licantropo. O circuito ainda continua seguindo a cadeia montanhosa até os confins das Grutas Perdidas, para lá da Caverna do Homem da Meia-Noite, onde nasce o Rio das Almas. Mas se na primeira bifurcação o visitante mantiver à direita, descerá por uma longa estrada antiga que serpenteará a parte baixa da montanha, passando pela curva de Carmen e seguindo rumo ao extinto Vale do Esquecimento,
soterrado anos antes pelo rompimento da barragem construída pela mineradora Perrot. Mas antes do mar de lama, que quase matou o Rio das Almas lá para baixo a caminho de Cruz Verde, existe uma pequena entrada também à esquerda, subindo novamente a montanha, que vai desembocar no fabuloso Castelo Von Pin, que coleciona diversas e sórdidas histórias, desde sua construção pelo Barão Von Pin, apaixonado por sua irmã. De lá para cá, a construção deteriorou-se, foi restaurada nos anos 70, quando terríveis experiências de tortura se deram em seus porões. Após esse período, as pedras do castelo novamente experimentaram a solidão, até que em 2010 fora novamente ocupada por sua herdeira e o marido, Dr. Gabriel Fontes, que trouxe sua alcunha da cidade grande quando chegou aqui, passando a ser conhecido como Dr. Urubu, legista de formação e atuação nas cidades adjacentes. A construção vigorou, ganhou reforma e decoração exigentes, passou a receber exóticos turistas em busca de hospedagens temáticas. No Castelo do Rock, é possível se deitar no mais puro veludo vermelho na suíte Janis Joplin, vislumbrar o vasto horizonte na varanda do quarto Bob Dylan, transar no quarto todo black dos Ramones, ou tomar um champanhe na suíte presidencial Elvis Presley. São mais de 20 quartos, cada qual com um artista ou banda tatuados nas pesadas portas medievais. Castelo do Rock, Nicole, bom dia. Pois não. Sim, o castelo possui restaurante próprio. Sim, temos toda a culinária mineira, senhor, e internacional também, servida no deck externo ao som do bom e velho rock and roll. Temos uma banda que toca todas as sextas-feiras na área do deck em volta do lago. É um lago lindo, senhor. Construímos uma cachoeira artificial com peixes ornamentais. É lindo de se ver. Sua esposa vai adorar a vista daqui, viu? Esposo? Ele vai ficar encantado. Se é pet friendly? Quem? Sansão? Urubu do outro lado do escritório já fazia sinais como que fingindo cortar o próprio pescoço. Nicole sorriu para o marido, devolvendo os sinais para que ele voltasse a cuidar do seu próprio trabalho. Passou a mão pelos longos cabelos vermelhos. Voltou a sorrir e devolveu. Claro, senhor. Seu cãozinho vai adorar o nosso espaço. Qual quarto o senhor prefere? Qual que eu indico? Bom, não sei. Que tal a magnífica suíte Elton John? Se é bonita? Digamos que ela foi idealizada por um rei. Perfeito. Reservado. Aguardo apenas a transferência. Abraços das trevas. A mulher desligou o aparelho, dirigindo-se à sala de jantar. Antes parou na porta, ficou se equilibrando em apenas um pé. Voltou o olhar ao doutor, que continuava assinando uma série de documentos referentes ao último corpo encontrado nas minas. O que você achou que era o tal do Sansão? Perguntou de forma jocosa. Um gato, né? Você sabe que não recebemos gatos nesse castelo. Engraçado, Gabriel. Defunto podemos receber no porão, mas inofensivos gatos dos clientes não. E não esquece que essa semana a gente não vai receber hóspede. A vigilância sanitária vai vir de BH para ver o necrotério. E você acha que eu sou burra? Faz 6 meses que eu sei que nessa semana não pode ter cliente. Eu dei até folga pro King. E cadê ele? Tá correndo na estrada. Ele morre de medo de ficar um velho pelancudo. Você deveria ter mais empatia com os gatos. Pau no cu dos gatos. Você sabe que eu tenho galeofobia. Nossa, que bela linguagem para um médico. Você sabe que não há gatos em encruzilhada, que eles simplesmente se matam subindo a montanha. O último lugar que os gatos toleram antes da cidade é aqui. Já pensou no tanto de clientes que conseguiremos se você deixar para lá a sua gatofobia? É galeofobia. Não dá para entender. Além de perder cliente por recusar os gatos, ainda perdemos hóspedes também por causa da sua brilhante ideia de começar a fazer necrópsias para a prefeitura no nosso porão. Ô Nicole, ouça o que você está falando. Os gatos odeiam viajar.
E o que você entende de gatos? Eu sou galeofóbico, não sou burro, Nicole. E o que o meu necrotério tem a ver com seus hóspedes? Pelo amor de Deus, né, Gabriel? Quem nesse mundo vai querer se hospedar num lugar que tem um necrotério? Fãs de rock? Tá bom. Não vamos brigar hoje. Eu só acho um medo bobo. São apenas gatinhos. Não enche o saco, morceguinha. Você sabe que fobia e coerência nunca andam juntas. Veja você, tem medo dos tantos calangos que aparecem aqui nas pedras do castelo? São lagartos nojentos, Gabriel. Qualquer pessoa odeia esse tipo de bicho. Eu não. Eu acho que eles são bonitinhos. Ai, chega. Eu preciso trabalhar, urubuzinho. Eu vou passar essa reserva pro King. E fique tranquilo que é pro mês que vem. Será que ele já voltou da corridinha dele? Eu tô vendo ele daqui. Apontou o doutor olhando pela janela do escritório. Tá varrendo o deck já. Mas para isso tem o Ulisses. Você conhece o King. Se tiver uma folhinha no deck, ele já fica doido. Eu nunca vi uma bicha tão obcecada por limpeza. Ele vai gastar essas pedras. No jardim, próximo ao lago, um bonito homem de shorts, tênis e camiseta observava o horizonte, pensativo com a vassoura na mão. Saudades do Rio de Janeiro, meu irmãozinho? Não exatamente, Nicole. Talvez. De certa forma, sim. Ainda pensando nele? Eu sonhei com o Caetano de novo. Apesar da dor, King sempre sorria ao falar de Caetano. Ele continuava novinho, com aquela franjinha loira escondendo os olhinhos verdes. E ele estava feliz? Tava. Eu achei estranho o que ele disse. Ele disse que eu estava pronto. Pronto pra quê? Pra amar de novo. Já faz 8 anos desde o Felipe, né? O Felipe foi apenas um delírio meu, Nicole. Amar mesmo foi só o Caetano. Já faz 20 anos. Você deveria esquecer. 26, minha amiga. 26 anos. E não teve um mês em todos esses anos que eu não sonhei com ele. Você precisa deixar ele ir, meu lindo. Nós te amamos. Eu te amo, meu King. Quando for assim, você bate lá na minha porta lá em cima, que eu desço contigo pra gente passar um café, fumar um místico, tomar um chá, alguma coisa. A tarde descia por trás da montanha, fazendo sombra no castelo mais rock and roll do mundo. Um vento frio e sombrio já subia, vindo do extinto Vale do Esquecimento. Nicole já estava adaptada ao clima da pequena cordilheira. Odiava o calor. Quando voltou da Europa após 20 anos, encontrou na montanha um clima ameno para o seu gosto. Viveria por toda a sua vida no conglomerado de pedras. Não fosse um pequeno desconforto que vinha lhe acometendo nos últimos meses. Ia entrar novamente, mas se deteve diante da enorme porta de madeira grossa do castelo. Pensou ter ouvido algo. Você escutou esse gemido, Ralph? King fez que não. Parecia alguém chamando. Parecia alguém me chamando, murmurou olhando para as montanhas.